Que bom que a gente pode receber esse amor tão profundo de Deus, que traz vida, que nos reconcilia, que nos restaura. É o amor de Jesus que de fato nos proporciona uma nova oportunidade diante daquilo que nós não poderíamos desfrutar, né? O relacionamento com Ele, a vida de fato, porque sem Jesus nós estamos mortos, sem Jesus nós estamos de fato distantes. E não importa a sua classe social, não importa o seu nível acadêmico, não importa o seu nível profissional, não importa a maneira como você consegue lidar com as pessoas, e não importa também se você é uma pessoa que conhece de teologia ou não. Se nós não tivermos esse amor profundo de Deus enchendo nossos corações, e se nós não tivermos um relacionamento com Cristo, nada disso nos ajuda em nada, e nada disso nos transforma em nada, né? Então, só potencializa aquilo de mal que nós temos. Então, nós precisamos, de fato, conhecer Jesus. E eu gostaria de ler uma reportagem muito triste que saiu faz pouco tempo, falando um pouquinho sobre essa condição do coração do homem, né? E não importa quem você seja, o seu conhecimento, até mesmo o seu conhecimento teológico, a, a situação ela é terrível quando expõe a maldade que existe no coração do homem. E eu quero que você leia essa reportagem que saiu faz pouco tempo, junto comigo. Diz assim a reportagem: o professor e ex-pastor da Bélgica foi suspenso de suas atividades na Universidade de Estrasburgo e na Universidade de Oxford. São universidades muito renomadas e conhecidas. Os círculos universitários de língua francesa e inglesa estão chocados com o caso. A reportagem é de Benedict Lutot, publicada por essa revista, né? A tradução é de André Langer. Consternação no ambiente universitário protestante francês e americano. O renomado teólogo Jean Justin, professor do Antigo Testamento na Faculdade de Teologia Protestante da Universidade de Estrasburgo e também professor de Oxford, foi preso na sexta-feira, 19 de junho, pela posse de 27 mil imagens de vídeos de natureza pedófila, material baixado ao longo de 6 anos. Entre essas imagens, há cenas de crianças abusadas sexualmente por adultos. Com 61 anos e pai de 4 filhos, Justin foi condenado pelo tribunal a 12 meses de prisão, embora guarde em liberdade, a acompanhamento sociojudicial de 3 anos e proibido de exercer qualquer atividade que envolva contato com crianças e adolescentes. Eu era como um jardim secreto em contradição comigo mesmo, murmurou o professor perante o presidente do tribunal, enquanto revelava ter ficado aliviado com a prisão, segundo informa o jornal. Antes dessas revelações, Jean Justin era conhecido como um dos melhores especialistas da Septuaginta, a Bíblia no latim, a primeira tradução aí do original hebraico e grego para o latim, para o grego, desculpa. E como professor reconhecido pelo mundo acadêmico internacional, ele estudou em Israel e nos Estados Unidos, onde ainda cultivava laços. Ex-pastor da Igreja Protestante Unida da Bélgica, ele também ensinou na Oxford e recebeu o prestigioso título universitário de professor Regius. Na noite de segunda-feira, o teólogo foi suspenso pela Faculdade de Estudos Orientais de Oxford e pelo Christ Church College de Oxford, onde era titular da prestigiada cadeira de hebraico. No dia 23 de junho, Justin também renunciou a todos os seus cargos e associações com a Sociedade Bíblica de Literatura e não é mais membro dela, anunciou a própria Sociedade Bíblica de Literatura pelo Twitter. Essa é uma notícia devastadora. Eu falei Septuaginta, a tradução para o grego, para o latim, desculpa, mas é o hebraico, o Antigo Testamento para o grego, tá bom? Mas é uma notícia devastadora, lidando com o pecado, é o tema da nossa reflexão de hoje, com base em Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Se você ficou assustado com esse relato, com essa notícia tão recente
de uma pessoa que era pastor, de uma pessoa que traduzia a Bíblia da língua original, renomado nas diversas universidades por aí afora. Eu não conheço essa pessoa, não faz parte do mundo acadêmico que eu conheça, mas só de ver informações dessa é assustador saber que, mesmo conhecendo de maneira tão grande a literatura bíblica, o conhecimento da Bíblia, ainda assim tão distante de ser aquilo que Deus quer de nós. E por isso a gente precisa aprender a lidar com os nossos pecados, a lidar com o pecado. Então abre a tua Bíblia aí, Provérbios 28, versículo 13 e 14. Mexe na tua Bíblia e olha comigo, diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Uma das coisas que a gente entende logo de cara quando a gente lê esse versículo de Provérbios 28, 13 e 14 é uma declaração muito simples e direta da consequência do pecado e da consequência de não enfrentá-lo, não confessá-lo, não abandoná-lo. Ele destrói as nossas vidas. Uma coisa interessante que a gente aprende na Bíblia, ao longo das histórias bíblicas, de grandes homens de Deus, inclusive como Davi, por exemplo, é que pequenas brechas mantidas sempre trarão ruína. E Davi ele experimenta isso. No momento em que ele deveria estar em batalha, ele decide ficar no seu palácio. Do palácio, ele decide olhar pelo terraço e ali avista uma mulher bonita tomando banho. E ali, do simples olhar, passa para o desejo, do simples desejo, passa para o ato, e do ato pecaminoso leva para a morte, ao ponto dele matar o marido daquela mulher na linha de frente de batalha, mentir diante de todo o povo e trazer ali grandes consequências e sérias consequências para todo o reino. O fato é que quanto mais o pecado fica escondido nos nossos corações, tanto mais ele destrói os nossos relacionamentos e destrói a nossa própria vida. Por isso, eu gostaria de refletir nesse versículo com vocês, nesses textos com vocês. Uma das grandes coisas que eu entendi nesse texto é: esconda e você nunca se encontrará. Esconder o pecado faz com que a gente nunca se encontre em nossos caminhos, faz com que a gente permaneça cada vez mais perdido em nossos desejos, mais perdidos, distantes do Senhor. E o Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele disse o seguinte: cuidado com você mesmo. Mais do que qualquer outro homem, carregamos dentro de nós nossos piores inimigos. E é basicamente isso que o texto bíblico nos ensina a lidar. Nos ensina a entender que o problema não são necessariamente os outros, mas o maior problema que nós podemos enfrentar são os nossos próprios corações. E dentro de nós está o nosso maior potencial de destruição das nossas vidas, que é o nosso pecado. Por isso, quanto mais você esconder o pecado, mais esse pecado terá força para destruir a sua vida. É o que aconteceu, por exemplo, com esse homem que nós acabamos de ler na reportagem. Por mais que ele conhecesse acerca da palavra, ele não conhecia tão profundamente, num relacionamento tão profundo, o Deus dessa palavra. E isso fez com que potencializasse ainda mais os pecados do coração, vivendo debaixo de uma capa de vida moral e hipócrita, sendo que o seu coração estava apodrecido pelos seus pecados. Repara que é interessante que na reportagem mostra que ele estava ali há 6 anos já colecionando aqueles tipos de vídeos. E não é um negócio que surgiu de uma hora para outra, isso foi algo que começou pequeno. Isso foi algo que começou de maneira minúscula, de uma maneira que só ele se prejudicava. Até o momento em que tudo veio à tona e destruiu tudo o que estava sob os seus cuidados. Provavelmente sua família está sofrendo grandes consequências, as universidades, os seus alunos, o evangelho de alguma maneira está sendo difamado, está sendo falado mal pelos outros por conta do pecado que ficou tanto tempo escondido. E quando foi exposto,
de fato ele mostrou toda a sua podridão. Assim é o pecado em nossos corações. Por isso, um conselho para você: esconda e você nunca se encontrará na sua vida. Quer permanecer perdido nos seus passos, nos seus desejos, nas suas decisões, quer continuar perdido acerca daquilo que você não consegue enxergar, que Deus quer te mostrar, simplesmente continue escondendo seus pecados. É a maneira mais fácil de você permanecer perdido no seu próprio entendimento. Quando nós confessamos nossos pecados, é onde existe a liberdade. É interessante que o texto, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que permanece com seus pecados escondidos, que nunca revela, que nunca se arrepende, que nunca pede perdão, que nunca confessa, esse nunca vai conseguir dar passos para frente, ele sempre vai andar para trás. A prosperidade aqui em Provérbios, nesse texto em especial, ele é um contraste direto com a desgraça. E quando eu falo desgraça, é cair no mal, é ficar eternamente ou enquanto ainda está em vida distante de Deus. E mais do que isso, é cair em desgraça e cair nos seus próprios caminhos perversos. Versículo 18 é onde está esse grande contraste aí, que fala o seguinte: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Aquela ideia daquele famoso texto bíblico, né? Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. A ideia é que nossos pecados em algum momento aparecerão. Por isso não adianta esconder. Quanto mais tempo escondido, mais ele vai destruir tua vida, mais podridão ele vai expor. E a única maneira de lidarmos com o nosso pecado é como esse texto está falando aqui de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Mas antes da gente olhar ainda para como nós devemos lidar com ele, eu quero que você olhe um pouquinho mais para o estrago que ele pode cometer. Então, olha aí para Salmo, capítulo 32, versículo 3 e versículo 4. Esse salmo é o Salmo de Davi, famoso, a gente quase sempre lê este salmo, Salmo 51, Salmo 32, que é quando Davi, ele, de fato, reconhece os seus pecados. Mas olha só o que acontecia enquanto ele calava os pecados dele no seu coração. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, pelos meus constantes gemidos, dia e noite. Porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É interessante que Davi, de uma maneira muito poética, ele expressa como o pecado ele destrói. E ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não o confessei, enquanto eu não abandonei, enquanto eu não me arrependi, enquanto eu não professei diante do Senhor, enquanto eu não tirei os cadeados que os escondiam dentro de mim, o meu vigor se foi. Os meus ossos se enfraqueceram. A vida dele estava de fato desfalecendo. E o pecado ele tem esse potencial. Tem esse potencial de acabar com nossas vidas. Tem esse potencial de destruir nossas vidas. Por isso, você quer permanecer perdido? Você quer permanecer sem saber o que Deus quer te mostrar? Você quer permanecer como alguém que não sabe para onde deve ir? Como alguém que não sabe quem é? Não sabe como mudar sua atitude? Não sabe como mudar sua vida? Continue escondendo os seus pecados. Essa é a maneira mais eficaz de você permanecer perdido. Esconda e nunca se encontre. A ideia é essa. Mas eu gostaria de pensar com vocês, então, em como então devemos lidar com o nosso pecado. Provérbios 28, versículo 13, vai falar: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, não conseguirá caminhar de maneira tranquila na sua vida. Mas, contraste, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. A única maneira que nós temos
de vencer a luta contra os nossos pecados. A única maneira que temos de fato ter os nossos pecados enfraquecidos a ponto de não dominar sobre nós é confessando-os e deixando-os. Existe um caminho entre confessar e deixar, mas o primeiro passo é a confissão. Se você não confessar, você não conseguirá abandonar. É simples desse jeito. O Provérbios ele vai mostrar de maneira muito clara. A única maneira de abandonar é confessando. Se você não confessar, você não consegue abandonar. Obviamente, a primeira maneira de se confessar é diretamente ao Senhor. Mas quando você está preso num pecado, você está algemado por ele, quando você é viciado em alguma droga, quando você é viciado em algum tipo de imoralidade, seja ela pornografia, seja ela alguma outra imoralidade, seja ela quando você é viciado em redes sociais, você pode ser hoje viciado em redes sociais, uma pessoa que não consegue viver sem mexer em rede social, uma pessoa que não consegue passar 10 minutos que seja sem olhar para a tela do seu celular, você pode ser um viciado. E quando você é de fato dependente de algo, você não consegue se libertar disso sozinho. A confissão ela é o primeiro passo, né? E é interessante que esse texto mostra isso para a gente. Confessa e abandona. Esse alcançará misericórdia. A maneira que nós temos para lidar com os nossos pecados é confessando. Confesse e deixe, e então você será livre. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, é um texto que nos traz um consolo enorme, gigantesco. E é justamente o texto que fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse texto é maravilhoso. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que confessa, aquele que se entrega a Jesus, aquele que de fato coloca Jesus como Senhor da sua vida, a ponto de abrir o seu coração e mostrar de fato toda a podridão diante dele, este Jesus é quem o liberta, é quem traz o perdão que nós precisamos. É só em Jesus que existe essa liberdade. É só quando nós confessamos que de fato encontramos o perdão dos nossos pecados. Sem confessar não há perdão. Sem de fato confessar e arrepender-se não há transformação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, momentos antes vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, a tal ponto que aqueles que morreram em Cristo não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu. É interessante que a gente precisa entender isso aqui. Aquele que confessa Jesus, deixa Jesus guiar a sua vida. Então, o ponto da confissão é o primeiro passo para o abandono do pecado. É o primeiro passo para a transformação, é o primeiro passo para a liberdade. E a caminhada com Jesus é a maneira como essa liberdade será desfrutada. Se uma pessoa não obtiver e não estreitar o relacionamento com Jesus, ela permanecerá cada vez mais escravizada pelos seus desejos. E é interessante que a confissão dos nossos pecados é o primeiro passo para a mudança. Agora, pensa só comigo um pouquinho. Mas e como lidar com os pecados, por exemplo, do meu passado? Com as ofensas que eu cometi? Com o Senhor me perdoou dos meus pecados, mas e as consequências dos meus pecados? Com quem o meu pecado foi? Por exemplo, um casal que teve um adultério há tempos atrás. E hoje, o marido ou a esposa reconhece o seu pecado diante do Senhor. Deus, eu estava preso no adultério e naquela época, graças a Deus, o Senhor não me deixou cair mais nisso, mas eu preciso libertar-me dessa culpa que eu sinto até hoje. A confissão a Deus é o primeiro passo. Mas o relacionamento com Jesus te levará a confessar o seu pecado para sua esposa ou para o seu marido, para que a intimidade de vocês seja restaurada da maneira que Deus deseja. Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24, por exemplo, diz o seguinte: se você quiser abrir tua Bíblia lá, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta,
e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai e se reconcilia com teu irmão, e então volte e faça a oferta ao Senhor. Nós temos que lidar com os nossos pecados na sua dimensão e nas suas consequências. Confessar e deixar é tratar tudo aquilo que o pecado vem destruindo. Se ele vem destruindo o seu relacionamento com seus filhos, você precisa confessar aos seus filhos. Se a sua ira é um pecado que você tem vivido, você se explode com a sua família facilmente, confesse ao Senhor, peça perdão ao Senhor, mas confesse também aqueles da sua família que precisam te perdoar pelos seus pecados que você tem ofendido a eles. Entende? A questão da liberdade vem quando nós confessamos os nossos pecados. E nós confessamos na esfera em que eles atingem, em que eles são feitos. Nós precisamos lidar com os nossos pecados nessas esferas. E é por isso que muitas vezes as pessoas permanecem presas nos pecados. Porque elas cometem pecados, pessoas vivem no pecado, nós temos essa facilidade, né? Nós vivemos no nosso pecado e nós confessamos ao Senhor, mas nós nos esquecemos que esses pecados estão afetando de alguma maneira pessoas ao nosso redor. E a esfera, de alguma maneira, dentro de uma maneira mais particular. Se a mentira, em algum momento, ela está afetando pessoas próximas de nós. Como nós lidaremos com o nosso pecado e como nós trataremos ele? Confessando e retratando a mentira que contamos, a ira que tivemos. Eu gostaria só de mostrar rapidamente aí para a gente já ir caminhando para o fim. A gente já falou uma vez sobre isso numa aula de ética na nossa escola bíblica dominical, mas existem aí 4 tipos de consciência. A consciência destreinada, que é aquela consciência de um crente em Cristo Jesus, mas que não instrui a sua consciência de acordo com a Bíblia, não instrui a sua consciência para confrontar os nossos atos de acordo com as verdades que nós conhecemos do Senhor. Então, por não conhecer tanto a verdade, nós temos uma consciência que não nos acusa quando nós cometemos pecados ou qualquer coisa que seja contrário à vontade do Senhor. Essa é a primeira consciência que nós temos. Consciência destreinada, a consciência do crente em Cristo Jesus, que não lê a Bíblia, que não o conhece, que não tem relacionamento com ele, a ponto de não ter o incômodo diante dos atos que vão contrário ao Senhor. Mas temos também a consciência corrompida. O que é a consciência corrompida? É daquele que não conhece Jesus. É a consciência que não entende que está distante de Deus e que não consegue discernir o que é certo e errado diante da verdade de Jesus. Por quê? Porque não conhece. Então, diante dessa consciência, todo pecado é tranquilo, porque a consciência, de alguma maneira, não foi restaurada por Jesus. Existe a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é a consciência também do crente. Só que de tanto cometer o pecado, ela já não se incomoda mais com o pecado que está sendo vivido. E isso é muito normal, infelizmente, na vida dos cristãos. Pessoas que vivem o seu pecado e cometem de tal maneira que se tornou tão tranquilo. Dá um exemplo muito simples aqui, o famoso palavrão. Existem aqueles crentes que falam tanto palavrão que chega uma hora que não se incomodam mais com as palavras que estão sendo faladas. Não falam na igreja, obviamente, porque na igreja precisa manter uma postura. Embora uma hora ou outra vai escapar. Mas, quando está fora das 4 paredes do templo, ou quando está distante um pouquinho dos relacionamentos da igreja, aquela pessoa ela fala como se estivesse vivendo de qualquer maneira. Ou até mesmo as pessoas viciadas em pornografia. Vão lá, acessam a pornografia e... ok, mais um dia, mais uma tela que eu assisti. Existem esses 3 tipos de consciência que são consciências extremamente danosas para as nossas vidas. São consciências extremamente destrutivas para nós. E consciência é aquilo que indica que nossos atos estão de acordo ou não com os nossos valores. Isso é consciência. Então essas 3 consciências são extremamente danosas, porque nenhuma delas está sendo confrontada pela palavra de Deus. O dever do crente, o dever do irmão
do Filho de Jesus, do Filho de Deus, do irmão de Cristo, é de fato instruir a sua consciência de maneira bíblica, a ponto de que cada ato nosso que seja contrário aos valores de Deus seja um incômodo terrível para a gente, a ponto de nos fazer chorar, a ponto de nos fazer perder a paz, a ponto de nos fazer, de fato, nos ajoelhar e orar. Se nós não tivermos isso, se nós não instruirmos nossa mente, se nós não instruirmos nossa consciência de acordo com a palavra de Deus, num relacionamento com Jesus, nós estaremos cada dia mais sendo entregues aos nossos próprios desejos e vivendo cada vez mais distante do Senhor. É interessante, você e eu precisamos pensar nisso. Como nós devemos lidar com o pecado? Nós precisamos cada vez mais fazer com que nosso coração seja preenchido com a palavra de Deus, mas não só com o conhecimento da palavra, mas com o conhecimento proporcionado pelo relacionamento com Jesus. Percebe aí a diferença? Essa reportagem que nós lemos logo no início, desse ex-pastor e professor, é uma reportagem que mostra exatamente isso. Nós podemos conhecer até um pouco da teologia, mas se não tivermos um relacionamento com Jesus, se não nos relacionarmos com o Deus da palavra, nós estaremos apenas expondo cada vez mais o quão mal nosso coração pode ser. Consegue perceber isso? Diante de tudo isso que a gente está vendo, eu quero desafiá-lo a decidir resolver toda ofensa a qualquer preço. E quando eu falo ofensa, é pecado. Primeiramente, nosso pecado é uma ofensa a Deus. E em segundo, é uma ofensa às pessoas que estão ao nosso lado e que sofrem pelos nossos pecados. E aqui tem alguns exemplos de perguntas do curso Conflitos da Vida, que eu gostaria que você pensasse nesse sentido. Existe alguma coisa no meu passado que sempre que eu me lembre, eu preferia que nunca tivesse acontecido? Talvez você ainda não tenha confessado, talvez você ainda não tenha se arrependido, talvez você ainda não tenha tratado. Existe alguma coisa no meu passado que ainda não foi tratado? Que eu precise pedir perdão? Que eu precise me reconciliar com alguém? Existe alguma coisa no meu passado que sempre que eu me lembre, eu preferia que nunca tivesse acontecido? Essa é a ideia. Está repetida 2 vezes a pergunta aí. Você conhece pessoas que não gostam de você? Será por causa de alguma ofensa que você tenha cometido contra elas? É uma boa maneira de nós lidarmos com os nossos relacionamentos. Talvez nós, em nossa ofensa, tenham causado isso. Há alguém que eu tenha falhado como exemplo de cristão, principalmente na área moral, mas em qualquer outra área. Talvez você tenha se explodido com alguém que não merecia que você se explodisse. Talvez você tenha se explodido e você não pode, você tem que ser paciente, você tem que ser manso, porque isso é fruto do Espírito. E você demonstrou isso para alguém. Há alguém que você tenha falhado como exemplo de cristão? Talvez essa seja a oportunidade de você retratar e tratar de fato esse pecado e essa ofensa. Eu recebi uma mensagem há pouco tempo atrás de uma pessoa que havia pecado, trazido algumas dores para uma outra família. E era uma pessoa que não é da igreja. E essa pessoa, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, me perdoa pelo que eu fiz, porque como cristão eu nunca poderia ter feito isso. Me perdoa porque de alguma maneira eu fiz isso com alguém que estava debaixo dos seus cuidados, no sentido ministerial, pastoral. O que essa pessoa estava fazendo era tratar o pecado que ela havia cometido,
e o exemplo que ela havia dado, que era totalmente contrário ao Senhor. Uma atitude de coragem, mas uma atitude também de liberdade. 1 João capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 2, versículo 2 nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar e perdoar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 2 diz que Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas pelos de toda a humanidade. O que esse texto nos mostra é que a liberdade que o arrependimento traz está no perdão que Jesus Cristo oferece ao pecador que o confessa como Senhor, confessando os seus pecados diante dele. A minha pergunta é bem simples para você hoje. Você quer ser livre? Confesse a Jesus como Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. E deixe Ele tratar os seus pecados. Num relacionamento profundo com Ele, a partir de uma profunda comoção e expressão de confiança, ao confessar os seus pecados a Ele. Deixe Ele guiar os teus passos para tratar todas as consequências desse pecado. Sabe, eu conheço casais que vivem a amargura de um relacionamento, porque pecados cometidos lá atrás nunca foram confessados. E por isso o relacionamento permanece quebrado até hoje. E isso em todas as áreas da nossa vida. E essa é a ideia de Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. Quem esconde jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí vem o versículo 14, que a gente não leu ainda, mas que com ele a gente finaliza esse nosso tempo, que diz o seguinte: feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas aquele que permanece com o coração endurecido cairá em desgraça. Feliz o homem que permanece no temor do Senhor, mas o que endurece cairá no mal. Aquele que é constante no temor do Senhor é o que confessa e deixa, ou seja, aquele que confessa e anda com Jesus a ponto de conseguir abandonar os seus pecados. Não pelas suas próprias forças, mas porque Jesus proporciona essa liberdade. Mas aquele que cai no mal é aquele que continua escondendo seus pecados. Por isso eu quero convidá-lo a, nessa noite, lidar com o seu pecado, confessando o seu pecado aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E num relacionamento profundo com Ele, abandonando os seus pecados e tratando cada uma das consequências que você tem colhido, que sua família tem colhido, que sua igreja tem colhido, que seu trabalho tem colhido, que seus filhos têm colhido, que seus pais têm colhido, que seus irmãos têm colhido. Lidar com o pecado nem sempre é fácil. Na verdade, nunca é. Mas é a única maneira que Deus nos proporciona para experimentarmos a liberdade. E o efeito e o exemplo mais claro que nós temos, por exemplo, disso, é do próprio ladrão da cruz, que do lado de Jesus falou: Jesus, lembra-te de mim. Eu estou aqui porque mereço, mas o Senhor não. Ele confessou os pecados a Jesus. E Jesus, naquele mesmo momento, falou: meu filho ainda hoje estará comigo. Quer desfrutar da comunhão com Jesus ainda hoje? Confesse e busque ao Senhor. Vamos orar? E assim a gente finaliza nosso tempo. Deus, muito obrigado por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que pela Tua graça nossos corações hoje desfrutem do privilégio de viver na Tua presença, de serem preenchidos por Ti. Que hoje, Pai, pela Tua graça, possamos experimentar a liberdade da escravidão do pecado. Para a Tua glória e honra, dê coragem a quem precisa
que ainda não confessou os seus pecados. Dê coragem, Senhor, para não permanecer escondendo e perdido. Dê coragem, Deus, para que, de fato, se lance diante do Senhor em total confiança, a ponto de deixar o Senhor tratar tudo aquilo que precisa ser tratado em seus corações, antes que a ruína chegue para a tua glória e para a tua honra. Esse é o nosso pedido. Agradecidos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Agradecidos porque sabemos que existe perdão para os nossos pecados, sejam eles quais forem, porque a tua graça e a tua palavra nos garante. Nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa noite e até domingo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Louvar